Olá, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 29 de janeiro. Já estamos no ar com o seu Bahia Meio-Dia. Está acontecendo hoje aqui em Feira mais uma audiência de instrução do processo que julga o deputado Binho Galinha. Esse assunto, quem vai trazer aqui para a gente é Luiz Brandão. Oi, Luiz. Muito bom dia para você. Correto, Adilson. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o nosso Bahia Meio-Dia. Já passa de 3 horas de julgamento aqui do Fórum Desembargador Filinto Bastos, em Feira de Santana, onde nós falamos ao vivo. O deputado estadual Binho Galinha, que está custodiado no Complexo da Mata Escura, em Salvador, chegou por volta de 8h30 aqui em Feira de Santana. Nesse momento, a esposa dele está sendo interrogada na vara criminal aqui da comarca. Daqui a pouquinho eu trago todas as informações de mais dessa importante fase do processo de investigação de todos os investigados da Operação El Patrão. Daqui a pouquinho aqui em nosso BMD. Adilson. Tá certo, Luiz. Te chamo em instantes, novamente aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Mudanças previstas para o trânsito aqui em Feira. 2 ruas passarão a ser mão única. Esse destaque, quem vai trazer e explicar melhor aqui pra gente é Milena Brandão. Oi, Milena. Muito bom dia para você. Oi, Adilson, bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio-Dia. Motorista aqui em Feira de Santana precisa ficar atento com essas mudanças. Uma delas passa a valer já a partir de amanhã. A gente fala ao vivo aqui da Rua Realeza, no Parque Getúlio Vargas, e essa rua, pessoal, vai passar a ter sentido único. Uma outra mudança acontece no Conjunto Feira 5, no caminho 1. Ainda nessa edição do Bahia Meio-Dia, eu volto com todos os detalhes sobre essas mudanças no trânsito aqui em Feira. Adilson. Tá certo, Milena. A gente retoma esse assunto daqui a pouquinho no nosso BMD. Vamos falar também sobre o sono. O estresse, o ritmo acelerado da rotina e o uso de telas antes de dormir contribuem para diminuir a qualidade do sono e podem afetar a saúde física e mental. O sono, ele é um indicativo, de uma boa qualidade de vida. Quem dorme bem, se relaciona bem, tem uma qualidade de vida saudável. Então, um excesso de preocupações, ansiedade, depressão e tantos outros transtornos tem acometido as pessoas a desencadear vários tipos de adoecimentos. E o sono, ele é um indicativo, ele é um sinalizador de que as coisas não vão bem. Eu acordo toda hora. À noite? À noite. E o que você acha que atrapalha a qualidade do seu sono? A tecnologia. A tela do telefone demais. Hoje é o dia da visibilidade trans, mas ainda não há muito o que celebrar, já que o Brasil segue como o país mais violento do mundo para transexuais e travestis. Só no ano passado, 80 assassinatos foram registrados e a maior luta continua sendo pelo direito de viver. A gente tem que abraçar, a comunidade LGBT, as pessoas trans, e só lutando, lutando mesmo, cobrando, que a gente vai conseguir mudar as estatísticas. Eu quero que a sociedade me enxergue todos os dias. Eu quero que a sociedade me trate como cidadã brasileira que sou. Eu quero que a sociedade reconheça que eu sou protegida pelas leis do meu país, que a Constituição Federal também me protege, me garante direitos. Eu quero ser vista como pessoa humana. E tem também o futebol. Pelo Campeonato Baiano, o Jacuipense enfrentou a Juazeirense no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro. Mesmo fora de casa, o Leão do Cisal foi superior, mas perdeu muitas chances e não conseguiu sair do 0-0. Ainda nessa edição, você confere os lances dessa partida. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no seu Bahia Meio-Dia. Está acontecendo hoje aqui em Feira mais uma etapa de coleta de depoimentos do processo que julga o deputado Binho Galinha. Quem está acompanhando desde cedo é Luiz Brandão, que vai retomar esse assunto para a gente aqui ao vivo. Você está em frente ao fórum, não é isso, Luiz? Com você. Exatamente, Adilson. Falamos justamente em frente ao Fórum Desembargador Filinto Bastos, ao vivo aqui no Bahia Meio-Dia. Novamente, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui em nosso jornal. Pois é, essa audiência de instrução, a primeira do ano de 2026. No ano passado nós acompanhamos algumas etapas desse processo importante do processo de investigação, agora sendo retomado nesse ano, que a gente lembra, começou às 8h30 da manhã, conforme estava previsto, conforme estava sendo definido pelo Tribunal aqui de Feira de Santana. Nós acompanhamos de
perto a chegada do deputado estadual Binho Galinha, ele que chegou escoltado em uma viatura da SEAP, da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, e também contando com o apoio de alguns policiais militares. Nós não acompanhamos, Adilson, a chegada de outras testemunhas. A gente lembra que esse é um processo em que envolvem aí muitos inscritos para que eles prestem depoimentos, pessoas essas ligadas à defesa e também indicadas pelo Ministério Público. Por conta disso, já falando sobre essa audiência, já são 3 horas de interrogatório na vara criminal aqui da comarca de Feira de Santana. Essa é uma audiência que está sendo, nesse momento, presidida pela juíza substituta da primeira vara criminal da comarca aqui de Feira, a juíza Márcia Simões. Ela não autorizou a presença de profissionais da imprensa na sala, então, portanto, algumas informações estão sendo apuradas ao longo de toda a manhã. A informação que nós recebemos agora há pouco é de que, nesse momento, a esposa do deputado estadual Binho Galinha, a Maiana Cerqueira, que também está custodiada em Salvador, ela está, nesse momento, prestando depoimento. Ela está sendo, portanto, interrogada. Em setembro do ano passado, nós acompanhamos, foram 3 dias de audiências previstas aqui em Feira de Santana, mas essas etapas estavam sendo constantemente adiadas porque algumas testemunhas que estavam sendo inscritas, elas precisaram não comparecer, elas confirmaram a ausência, teve, portanto, a indisponibilidade dessas testemunhas e, por conta disso, essa audiência acabou sendo adiada, postergada em algumas oportunidades. Na época, mais de 70 pessoas estavam inscritas, entre elas indicações do Ministério Público e também da defesa dos investigados. Nesse momento, na audiência de instrução de agora, Adilson, nós não temos oficialmente um balanço de quantas pessoas, de quantas testemunhas já foram ouvidas e de quantas ainda estarão prestando depoimento aqui em Feira de Santana. Mais uma vez, para a gente recapitular, um assunto que nós acompanhamos desde dezembro de 2023. No ano passado, em outubro, no dia 3 de outubro, depois de 2 dias considerado foragido pela Justiça, nós tivemos a confirmação da prisão do parlamentar Binho Galinha, ele que desde então está custodiado em uma sala de Estado-Maior que fica lá em Salvador, dentro do complexo penitenciário da Mata Escura, na capital. Ele que participa de forma presencial aqui em Feira de Santana, ele que é o principal réu dentro da Operação El Patrão, uma operação grande que foi deflagrada em dezembro de 2023, há quase 3 anos de investigação, uma operação que foi deflagrada pela Polícia Federal em parceria com o Ministério Público do Estado, que investiga a suposta chefia desse parlamentar num esquema fraudulento, numa organização criminosa que é especializada na lavagem de dinheiro através de crimes como extorsão, agiotagem e lavagem de dinheiro. Nós ficaremos, portanto, agora acompanhando. A gente lembra que é um longo processo e qualquer atualização, Adilson, a gente pode trazer aqui em nossos jornais, tá bom? Volto com você. Combinado, Luiz. Tendo alguma atualização, só chamar a gente que a gente volta com você, trazendo um pouco mais desse assunto aqui no nosso Bahia Meio-Dia. E a gente muda de assunto agora para falar de mudanças em ruas aqui de Feira de Santana. De acordo com a Superintendência de Trânsito, o objetivo é que os motoristas reduzam a velocidade, respeitem a sinalização e evitem manobras bruscas em áreas com unidades escolares. Quem está por dentro desse assunto e vai conversar com a gente sobre isso é Milena Brandão. Milena, você está em um desses locais, não é isso? Isso mesmo, Adilson. Bom dia novamente para você, para quem está acompanhando o Bahia Meio-Dia também. A gente fala ao vivo aqui da Rua Realeza, no bairro Parque Getúlio Vargas, rua que dá acesso, inclusive, à Avenida Getúlio Vargas, uma das mais movimentadas da cidade, principalmente em horários de pico. É que essa rua, pessoal, ela vai ter agora o sentido único. Inicialmente, as pessoas elas podem vir aqui da Avenida Getúlio Vargas e entrar na Rua Realeza, mas isso vai ser alterado. Essa foi uma medida adotada pela Superintendência Municipal de Trânsito, justamente para melhorar o trânsito nessa região por conta de uma unidade escolar que existe aqui nesse ponto. Ao meu lado, inclusive, o Superintendente Municipal de Trânsito, Ricardo Cunha. Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo ao Bahia Meio-Dia. Vai falar aqui para a gente, vai dar mais detalhes sobre essas mudanças. Vamos começar aqui pela Rua Realeza, que vai ter, então, sentido único. Queria que você falasse sobre essa mudança. Muritiba, telespectadores, a gente, polo atrativo de trânsito, passa pela ingerência da Superintendência Municipal de Trânsito, e aí a gente pede que seja apresentado o projeto de impacto de vizinhança, e a gente analisa esse projeto, faz os cálculos, entende o que é melhor. E aqui nessa região a gente entendeu que deveria haver um fechamento total, como se trata de um unidade escolar, como você já falou, de pais e alunos, para que eles não tenham acesso pela Getúlio Vargas. Isso causaria um dano irreversível à cidade de Feira de Santana. E aí, ao autorizar o empreendimento aqui, a Prefeitura condicionou a autorização, a
fechamento total do acesso para Getúlio Vargas. Fizemos modificações, portanto, na Rua Realeza, na Rua Barcelona e na Travessa Ramos, definindo o sentido único para essas vias. Não estão ainda estabelecidas, pois ainda está carente, né, da autorização que eu acabei de falar. Assim que houver autorização da Prefeitura, eu ver o que a ICMTV implementa essas mudanças aqui nesse local. A data, então, será divulgada futuramente, já nos próximos dias, mas para que quem está acompanhando a gente agora entenda, quem vem, portanto, da Rua São Roque deve seguir para a Avenida Getúlio Vargas. Não dá mais para vir, não vai ser possível, melhor dizendo, vir da Getúlio Vargas para poder seguir pela Rua Realeza. Travessa Ramos, Rua São Roque, Rua Barcelona, todas essas 3 vias, a acessibilidade será direta pela Rua Realeza, sentido Getúlio Vargas. O prazo só será definido após a autorização da Prefeitura para o funcionamento do polo atrativo de trânsito que aqui está estabelecendo. A gente tem, inclusive, pessoal, uma segunda mudança, são 2. Uma delas passa a valer já amanhã. Essa segunda mudança vai aparecer aí na sua tela agora um mapa mostrando essa mudança no conjunto Feira 5. É que para ter acesso ao caminho 1, as pessoas poderiam vir antes da Rua Tupinambás, mas isso não vai ser mais possível. Essa é a segunda intervenção da Superintendência Municipal de Trânsito em um outro ponto aqui da nossa cidade, onde também há unidade escolar. E aí, Ricardo, eu queria que você pontuasse sobre essa segunda mudança, caminho 1, conjunto Feira 5, mudança que já vale a partir de amanhã. Rua B, Rua C, caminhão do Feira 5, ganha o sentido único, né? Também, né, por conta de um polo atrativo de trânsito, denominado como unidade escolar naquele momento. A gente faz impacto, a gente entendeu que não haveria grande impacto para os moradores da região, porque quando você faz uma mudança em qualquer local, você avalia não só o impacto do polo, mas impacto para os moradores da região. E você facilitando o trânsito da região, você não facilita só para o polo atrativo, você facilita para o polo atrativo, mas você facilita também para as pessoas que vão precisar circular naquela região. Então entendemos que essas 2 medidas, não só essas 2 medidas, nós temos mais 4 ou 5 medidas que estamos implantando em Feira de Santana, né, que ainda estão em fase de obras, mas a gente entende que esse mês de janeiro é um mês favorável a isso, então a gente entende que essas medidas vão melhorar a fluidez no trânsito da nossa cidade. Obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. É isso, Adilson, são essas as mudanças, 2 que nós estamos trazendo aqui. Uma delas no conjunto Feira 5, no caminho 1, já passa a valer amanhã. E a segunda aqui na Rua Realeza, no bairro Parque Getúlio Vargas. Essa mudança, essa data, melhor dizendo, ela ainda vai ser definida e a gente segue acompanhando. Eu volto contigo aí no estúdio. Testes, não é, que a Secretaria está fazendo, Milena, para ver se melhora, né, a fluidez no trânsito, sem contar essa questão também de unidades escolares que acabam impactando no trânsito. Então a gente está vendo aqui, né, rua que dá acesso a Getúlio Vargas aqui em Feira de Santana, a outra também no Feira 5. Acho que os mapinhas também ajudaram a você se situar melhor, principalmente se você passa por algumas dessas áreas que a gente citou aqui agora ao vivo. Você está vendo aqui, né, o motorista estava vindo, fazendo a conversão, ó, a gente pegou aqui ao vivo a situação, tá vendo a sinalização e agora vai seguir para o lado de lá, né? Então, são testes que estão sendo feitos aí pela Prefeitura aqui na cidade. Milena Brandão, muito obrigado pelas informações aqui no nosso Bahia Meio Dia. Mas e você? Você também tem alguma sugestão de mudança, de repente, aí no seu bairro? Você acha que tem algum sentido que poderia mudar e isso melhoraria a fluidez do trânsito? Deixa a sugestão aqui. Você sabe que a Prefeitura também acompanha o Bahia Meio Dia, então, de repente, fica essa dica. 759-8848-9384, o número para você participar. Veja no próximo bloco, gente que dorme pouco ou tem dificuldade de manter o sono sem interrupções durante a noite pode desenvolver problemas de saúde. É importante ter esse olhar de autocuidado, né? As pessoas têm que entender que no mínimo umas 7 horas de sono. Quando a gente fala que o sono ele é um indicador de um adoecimento, se você não está dormindo bem, se você não está tendo uma noite de qualidade, é importante você acender esse alerta e procurar uma ajuda. Esse assunto é interessante e a gente traz daqui a pouquinho para você. Agora você confere comigo imagens da Avenida Presidente Dutra, na região da rodoviária aqui de Feira de Santana. A gente vê o céu entre muitas nuvens, mas a previsão indica que a chance de chuva agora à tarde é pequena, em torno de 20% a 30%. Se chover deve ser bem rapidinho, mas eu lembro, a chance não é tão grande assim. 12 horas e 3 minutos, o intervalo é rapidinho. Não sai daí não.
Estamos de volta para te contar que um policial militar foi baleado e 8 suspeitos morreram durante uma ação policial que aconteceu em Eunápolis. Quem vai trazer mais informações sobre isso é o repórter Marcelo Jaguarivel. Oi Marcelo, uma boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Bahia Meio Dia. Obrigado, Adilson. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Bahia Meio Dia. Pois é, essa operação aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje, viu? Por volta de 5h30 da manhã, envolvendo aí forças especializadas da Polícia Militar, como CAEMA, Rondesp Sul e também Polícia Civil. De acordo com as informações divulgadas, a operação visava combater um grupo que estava escondido próximo ao Rio Jequitinhonha, nos limites do município de Eunápolis, em uma área de mata. Esse grupo, de acordo com as informações recebidas pela polícia, estaria planejando um ataque ao presídio de Eunápolis. Ao chegar nesse local, de acordo com as informações da polícia, eles foram recebidos a tiros. Iniciou-se ali então um confronto com esses 8 homens armados e eles não resistiram, aos ferimentos, todos foram baleados. De acordo com a polícia, foram encaminhados ao hospital da região, receberam atendimento médico, mas não resistiram aos ferimentos. Já o policial militar baleado, o cabo da Polícia Militar, ele recebeu um tiro na região da virilha, ele foi socorrido também para o hospital, passou por procedimento cirúrgico já ainda na manhã de hoje e agora aguarda receber alta. A informação que recebemos é que o estado de saúde dele é estável e ele passa bem, não corre risco de morte. A polícia está apresentando agora, nesse momento na delegacia de Eunápolis, todo o material apreendido. A gente acabou de receber informação de que 2 familiares dos homens que morreram em confronto já compareceram à delegacia, o que tudo indica que esses homens possam ser de Eunápolis ou cidades próximas. A gente ainda não tem a identificação deles, as diligências continuam, até porque a polícia está reforçando o policiamento na cidade de Eunápolis para garantir a segurança da população. Então aí o objetivo é garantir que se houver integrantes ainda desse grupo, que eles sejam combatidos, presos, levados para a delegacia e que novos ataques não possam ser, se existirem planos de novos ataques, que sejam frustrados. Eu volto com você, Adilson. Marcelo Jaguarivel, muito obrigado pelas informações, inclusive outras atualizações, você está vendo o QR Code no canto da tela, você pode conferir lá no G1. Lembrando, Marcelo, ao vivo do extremo sul do estado, aqui pra gente no nosso Bahia Meio Dia. Vamos agora de Tô na TV Subaé, hora da gente falar sobre os problemas comunitários aqui no nosso BMD. E a participação de hoje vem do bairro Mangabeira, aqui em Feira de Santana. Gente, os moradores da rua Miguel Souza Filho estão reclamando de um terreno que acumula lixo e muito mato. É uma situação que tem atraído diversos animais peçonhentos ali na região. Olha só o vídeo que a gente recebeu. Terreno abandonado aí, trazendo ratos, escorpiões, caranguejeira, tudo que é coisa na rua Miguel Souza Filho, aqui em Feira. Até meio de chegar perto, meio de sair algum rato daí de dentro, gigante. Em nota, a Secretaria de Serviços Públicos informou que vai até o local para identificar o proprietário do terreno e notificá-lo para que ele realize a limpeza da área. Caso a ordem não seja cumprida dentro do prazo estabelecido, serão aplicadas as devidas penalidades, incluindo multa. Mas e no seu bairro? Também tem algum terreno que vem dando dor de cabeça? Então você pode fazer um registro e participar com a gente. É só fazer um vídeo, fazer uma foto e mandar para cá. O nosso WhatsApp é o 759-8848-9384. Vamos falar agora sobre o tempo. Hora de conferir o que diz a previsão para esta quinta-feira. Eu separei inclusive algumas cidades no monitor para a gente conferir. Já adianto que, de um modo geral, a chance de chuva não é tão grande assim. Diferente do que a gente tem aqui, por exemplo, em Araçás. Em Araçás, amanhã foi de sol, mas a tendência é que a gente possa ter uma chuvinha agora à tarde. Mínima de 22, máxima de 30 graus. Em Conceição do Coité, aí sim a chance é bem pequena. Você está vendo que a mínima é de 22, a máxima é de 31 graus. Dificilmente vai chover hoje em Conceição do Coité e também em Santa Bárbara, em que devemos ter predomínio de sol.
mínima de 22, máxima de 31 graus, apenas 10% de chance de chuva. Aqui em Feira de Santana a chance é um pouquinho maior. A gente mostrava agora há pouco o tempo nublado, a chance é de 30%. Para a feira, a mínima hoje é de 22, máxima de 31, sendo que nos próximos dias a previsão indica que a temperatura deve subir um pouco mais aqui na Princesa do Sertão. Bom, a gente fala agora sobre uma operação que identificou um cemitério clandestino no extremo sul da Bahia. Segundo a polícia, a área era usada por criminosos para ocultar corpos de vítimas. Quem vai trazer mais informações aqui pra gente é o Alex Bonfim. Oi, Alex, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Bahia Meio-Dia. Oi, Adilson, muito boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha agora no Bahia Meio-Dia, né? Acompanha a programação do Bahia Meio-Dia pela TV Subaé. Esse cemitério, Adilson, clandestino, foi identificado na manhã da quarta-feira, né, em um povoado conhecido como São João do Monte, né, conhecido também como Montinho, ali na área do rural do município de Itabela, que fica ali no extremo sul do estado. E foi durante uma operação, né, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia, em conjunto com as polícias civil e militar. Na área foram encontradas, né, pelo menos 3 ossadas humanas. Os restos mortais foram recolhidos ali no momento pelo Departamento de Polícia Técnica, que dará prosseguimento ao processo de identificação para a posterior devolução desses restos mortais às famílias. O local seguirá sendo objeto de diligências investigativas voltadas para poder localizar, recuperar e identificar outras possíveis vítimas ali enterradas na região. As investigações também buscam, né, na realidade, outros locais ali na região que possam estar servindo como cemitério clandestino também. O promotor coordenador da área criminal do Ministério Público da Bahia falou com a nossa equipe sobre o assunto. A gente vai acompanhar agora. Há indícios de que esse cemitério clandestino e essas atividades de ocultação de cadáver eram realizadas por uma organização criminosa, um grupo que tem divisão de tarefas e estruturação organizada para a prática de crimes. Alguns corpos foram encontrados com objetos próximos, como cordas, o que são indícios de que podem ter sido utilizados tais objetos para a prática dos homicídios. Mas isso ainda depende de uma apuração pericial mais aprofundada. Ainda é cedo também para dizermos se existem outras áreas utilizadas com essa finalidade de ocultar corpos, mas as investigações continuam com essa finalidade, porque não podemos descartar que existam outras áreas. Elementos colhidos durante uma operação, né, policial das polícias civil e militar de Eunápolis, que aconteceu no dia 20 de janeiro, identificaram também ali na localidade uma área de mata fechada, Adilson, que estaria sendo utilizada para ocultação de cadáveres. Segundo a polícia, o local indicava a possibilidade também de existência de cerca de 10 corpos enterrados clandestinamente ali no local, tendo a possibilidade de serem de vítimas de execuções atribuídas ao Tribunal do Crime ali na região. Ainda na operação foram apreendidos armamentos, rádios comunicadores, aparelhos celulares, uma balaclava e também vestimentas camufladas. Um belo trabalho da polícia, viu? Eu volto com você. Que história, viu? Alex Bonfim, ao vivo de Ilhéus, aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Alex, muito obrigado pelas informações. Depois do intervalo, a gente fala sobre o Dia da Visibilidade Trans, que marca a luta por reconhecimento, direitos e políticas públicas dos transexuais e travestis aqui no Brasil. Eu sobrevivo 58 anos num país que quando mata uma pessoa trans, uma mulher trans, antes usa o corpo dela. Muitas minhas amigas que perderam a vida, antes de perder a vida, foram usadas sexualmente. Todo dia, só de eu sair de casa já é um desafio, né? Porque a gente vive num país, numa cidade, num estado que a gente não sabe o que vai acontecer com a gente depois que a gente sai de casa. Só que eu falo que é só lutando que se conquista. E tem também o futebol. Você vai conferir os lances do empate do Jacuipense contra a Juazeirense ontem, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. É daqui a pouquinho.
Agora, gente, antes de ir para o intervalo, bora dar mais um pulinho lá fora? Você vai acompanhar aqui comigo, ó, imagens do cruzamento das avenidas Maria Quitéria e Presidente Dutra em Feira de Santana. A gente vê que o trânsito está mais movimentado nesse momento, principalmente aqui, ó, nos dois sentidos da Presidente Dutra. Na Maria Quitéria, movimentação um pouco mais tranquila. Eu lembro para você que o tempo está um pouco mais fechado, está nublado, mas a previsão indica que a chance de chuva agora à tarde não é muito grande, apenas 30%. Você está vendo a nossa câmera aí subindo um pouquinho, ó, para mostrar o céu entre nuvens na Princesa do Sertão. São 12 horas e 15 minutos, a gente vai para o intervalo, mas volta já. O seu Bahia Meio-Dia tá de volta para te contar que hoje é comemorado o Dia da Visibilidade Trans. É uma data que destaca uma realidade marcada por avanços, mas também por muitos desafios. O grande número de casos de violência escancara a urgência de debates sobre respeito, direitos e políticas públicas capazes de garantir dignidade e vida à população trans. Veja na reportagem. Num país em que pessoas trans têm uma expectativa de vida de cerca de 35 anos, como indica a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Rafaela chegou aos 58. Ela diz que insiste em sobreviver. Eu insisto em sobreviver no país que mais mata pessoas transexuais no mundo, mas que também é o país que mais absorve conteúdo sexual de pessoas trans na internet. Eu sobrevivo 58 anos num país que quando mata uma pessoa trans, uma mulher trans, antes usa o corpo dela. Muitas minhas amigas que perderam a vida, antes de perder a vida, foram usadas sexualmente. Dona de uma trajetória marcada pela dor do preconceito e pelo orgulho de ser quem é, Rafaela luta diariamente por dignidade. Família abraça, acolhe, ama, cuida, respeita, aceita. Eu não tive família, eu tive mãe, eu tive só parentes. Eu sou uma mulher transexual. Eu não sou a marginal. Eu não sou menos humana que ninguém. Eu não sou menos gente que nenhum deles. Hoje, 29 de janeiro, é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Uma data que marca principalmente a luta por inclusão e respeito. Mas dar visibilidade só não é o suficiente. É preciso garantir direitos e combater as diversas formas de violência que impactam a vida dessas pessoas todos os dias. Segundo dados da ANTRA divulgados na última segunda-feira, 80 pessoas transexuais e travestis foram mortas no Brasil em 2025. O resultado mostra uma queda de 34% em relação a 2024. Mesmo assim, o país segue como o mais violento do mundo, posição que ocupa há quase 18 anos. A violência se concentra mais na região Nordeste, que registrou 38 assassinatos. Em janeiro deste ano, uma mulher trans de 40 anos foi morta a tiros em Feira de Santana. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu após um cliente se recusar a pagar por um programa. A vítima foi identificada como Juliana Freitas Leite. Dias antes, uma mulher trans foi encontrada morta na manhã do dia 21 de dezembro na estrada da Boiadeira, na zona rural de Santo Estevão, a 41 quilômetros de Feira de Santana. O corpo da vítima, identificada como Paulinha do Paraguaçu, foi localizado no canteiro da estrada. A mudança dessa realidade passa pelo avanço de políticas públicas e reeducação social, como explica o diretor de comunicação da Associação Baiana de Travestis e Transsexuais. A gente mora num país onde o índice de violência contra pessoas trans é recorde, né? Então a gente tem aí um país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Então, a data em si, ela serve para relembrar a importância da nossa luta. Mas se ela só fica apenas por uma data e ela não se prolonga, né, não tem ações prolongadas durante todo o ano, nada serve, né? Então, a gente precisa entender que a data está aqui para relembrar a importância dessa luta e também para trazer ações concretas de mudanças
reais para essa sociedade. A gente tem 90% de pessoas trans, de mulheres trans travestis, estão ainda hoje vivendo da prostituição. Como é que a gente consegue colocar essas pessoas dentro do mercado de trabalho? Como é que a gente consegue respeitar nomes sociais, fazer avanços de luta de ativismo para termos mais marchas trans espalhadas por todo o Brasil? Enfim, todo esse processo tem que ser importante para a data e não pode ficar apenas em um dia e sim recorrer em todo o ano, né? É muito negligente da sociedade achar que a gente não tem o direito de existir perante a convivência humana, né? Catarina é uma mulher trans. Aos 28 anos, tem mais de 10 deles dedicados à luta pela conquista de direitos para a população LGBTQIAPN+. Eu sofria questão de transfobia no colégio, mas fui forte o suficiente para chegar até o final, né? A gente sabe que hoje a gente enfrenta uma grande luta, né, para manter as pessoas trans nos colégios, nas escolas, mas isso aí a gente já vem dialogando, né, com a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Educação, né, conversar com os gestores, trabalhadores dos colégios, para deixar o ambiente escolar mais propício para que as pessoas trans e travestis não abandonem, porque a evasão é muito grande e essa evasão leva a gente à marginalidade. Ao longo desse tempo, ela celebra feitos importantes, como a implementação de políticas para as pessoas trans na Universidade Estadual de Feira de Santana. Mas diz que ainda há muito a se fazer para garantir não só o acesso, mas a permanência em diversos espaços. Todo dia, só de eu sair de casa já é um desafio, né? Porque a gente vive num país, numa cidade, num estado que a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, depois que a gente sai de casa. Só que eu falo que é só lutando que se conquista. Então, a partir do momento que eu dou minha cara a tapa, que eu busco, vou atrás, né, pela comunidade, mais especificamente pelas pessoas trans, né, do município, do estado, eu tô, né, buscando essa melhoria. Entre avanços e retrocessos, persiste a esperança de existir com respeito, vivendo plenamente quem se é. A sociedade tem que refletir, né, e mudar seus pensamentos diante das pessoas trans, né, e isso vai nos tirar da marginalidade, né, da margem, dos subempregos, né, e assim que a sociedade começar a pensar de uma maneira diferente, né, de uma maneira de acolher pessoas trans, a gente vai mudar. A gente tem que abraçar, né, a comunidade LGBT, as pessoas trans, para impedir essa evasão e só lutando, né, lutando mesmo, cobrando, que a gente vai conseguir mudar as estatísticas. Milena, você tá me vendo? Responda. Você tá me ouvindo? Toque em mim. Eu sou de carne e osso, sou igual a você. Sou tão humana quanto você. Eu te enxergo todos os dias. Então é muito triste que eu tenha que ter a ideia que eu sou enxergada só um dia no ano. É muito triste que eu, como mulher transexual, tenha que pedir para que me enxerguem um dia. Não. Eu quero que a sociedade me enxergue todos os dias. Eu quero que a sociedade me trate como cidadã brasileira que sou. Eu quero que a sociedade reconheça que eu sou protegida pelas leis do meu país, que a Constituição Federal também me protege e me garante direitos. Eu quero ser vista como pessoa humana. São relatos muito fortes e você vê que não é só sobre ser visto, mas sobre ser respeitado. E sobre o caso citado na matéria do homicídio contra uma pessoa trans registrado este mês aqui em Feira de Santana, a Polícia Civil informou que o suspeito de cometer o crime se apresentou à delegacia acompanhado de um advogado. Ele foi ouvido e liberado, já que não há prisão decretada contra ele. A polícia também informou que o inquérito está em fase conclusiva e que, com o resultado das investigações, será encaminhado à Justiça nos próximos dias. Vamos mudar de assunto agora? Falar sobre futebol? Hora da gente falar sobre o Campeonato Baiano. Ontem, no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro, teve quase de tudo na partida entre Jacuipense e Juazeirense. Bola na trave, vários cartões, falta de energia, mas gol que é bom não saiu. E olha que o Jacupa, a gente perdeu várias oportunidades. Veja aí. Dá pra dizer tranquilamente que foi um tempo de cada.
Na primeira etapa, quem esteve bem mais próximo de abrir o placar foi a Juazeirense, que chegou várias vezes com perigo e assustou bastante o gol do Jacupa. Nesse lance aqui, Marcelo teve que se esticar todo para fazer a defesa. Só que no segundo tempo, tudo mudou. O Leão do Sisal acordou na partida e criou várias oportunidades. A bola parada foi a principal arma do Jacupa, que depois dessa cobrança de escanteio, viu o zagueirão salvar em cima da linha. Mas o que dizer disso aqui? Pode parar que eu quero ver você adivinhar o que aconteceu. Alternativa A, chute de direita e gol do Jacuipense. Alternativa B, chute de esquerda e gol do Jacuipense. Alternativa C, jogador se atirou na bola e gol do Jacuipense. Ou alternativa D, em que o jogador mandou de cabeça e conseguiu perder esse gol. Acredite, foi isso mesmo que aconteceu. E o pior é que fez falta. Oportunidade desperdiçada e empate no placar. Juazeirense 0, Jacuipense inacreditavelmente também 0. Dava para ter feito, né? O resultado manteve o Jacuipense no meio da tabela e hoje, gente, tem partida do Bahia de Feira fechando essa quinta rodada. Eu separei aqui no monitor, essa rodada chama a atenção pela quantidade de gols, muito pequena, né? Tivemos até aqui 4 jogos e apenas 4 gols. Final de semana 1-0, placar magrinho entre o Clássico Bavi, né? Falamos aqui ontem sobre o Atlético e Alagoinhas, também 1-0, o Galícia contra o Atlético. Ontem tivemos mais 2 jogos e 2 empates. 1-1 foi o placar de Porto e Barcelona de Ilhéus, duas equipes que estão na parte de cima da tabela, no G4. Tivemos também esse 0-0 entre a Juazeirense e o Jacuipense. Ficou aquela sensação, né, que dava para o Jacuipense ganhar. São 4 jogos de invencibilidade, mas com 3 empates. 3 empates, inclusive, por 0-0. Hoje temos na Arena Cajueiro um jogo decisivo para o Bahia de Feira, enfrenta o Jequié e é aquela partida para voltar a vencer, né? Encontrar o caminho das vitórias. O Bahia de Feira que ainda não ganhou esse ano no Campeonato Baiano, né? Na Série A do Campeonato Baiano, precisa dar uma guinada na competição e o jogo é esse. Jequié contra o Bahia de Feira hoje às 7h15 da noite na Arena Cajueiro, dedos cruzados para que o Tremendão consiga somar a primeira vitória no Campeonato Baiano. E aproveitando aqui o futebol, eu lembro que daqui a pouquinho tem Globo Esporte. No GE de hoje, o destaque é o Brasileirão. Você vai ver que a dupla Bavi largou muito bem na Série A. O Bahia ganhou de virada do Corinthians, enquanto que o Vitória venceu o Remo. Quem conta pra gente é Danilo Ribeiro. Pela primeira vez, desde que o Campeonato Brasileiro entrou no formato dos pontos corridos, lá em 2003, portanto, 23 anos atrás, pela primeira vez nesse período, Bahia e Vitória ganharam juntos na estreia pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória recebeu a equipe do Remo. Bora com os gols da partida para vocês acompanharem aí. Primeiro gol, Renato Kaiser abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo, de cabeça ali, depois de uma cobrança de escanteio, 1-0 para o Vitória. E o Gabriel Baralhas, aos 31 minutos da etapa final, ali no contrapé do goleiro, uma jogada muito bonita, 2-0, poderia ser mais. Fabri entrou muito bem na partida, o Vitória chegou até a fazer um gol e depois o VAR constatou que estava em impedimento. Mas é bom demais. Depois de 17 anos, o Vitória volta a vencer na rodada de estreia do Campeonato Brasileiro. Falando do Bahia, jogo difícil contra o Corinthians, o adversário criou inúmeras oportunidades. Simbora com os gols do jogo do Bahia, Breno Bidon acabou fazendo 1-0 para a equipe do Corinthians. Jogo lá na Vila Belmiro e aí o Jean Lucas, que chute, hein? Encobriu ali o goleiro Hugo Souza, 1-1, e o William José de pênalti marcou o segundo para o Tricolor, 2-1 para o Bahia, um jogo bastante movimentado até o fim, mas o que importa é bola na rede, o Tricolor venceu. E claro que toda essa alegria dos times baianos a gente vai trazer daqui a pouco no Globo Esporte. Tô te esperando, é logo depois do Bahia meio-dia. Fui! Encontro marcado, Danilo. E o assunto agora é qualidade do sono.
Você sabia que dormir bem tem impacto direto na nossa saúde? O problema é que muita gente dorme pouco ou tem dificuldade de manter o sono sem interrupções durante a noite. O estresse, o ritmo acelerado da rotina e o uso de telas antes de dormir contribuem para diminuir a qualidade do sono e podem afetar a saúde física e mental. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Milena Brandão. E eu quero já deixar uma pergunta para você, Milena. Como é que anda a qualidade do seu sono? Você tem dificuldade para dormir? Com certeza, viu, Adilson? Você estava descrevendo aí, falando sobre esse assunto e eu estava me identificando. Essa questão da rotina, a correria que a gente vive, o uso excessivo de telas, tudo isso impacta demais na qualidade do sono. Dormir bem, pessoal, é importante porque afeta a nossa imunidade, a nossa saúde, o bem-estar, o humor, mas para muita gente é só um sonho, porque tá difícil dormir bem. Eu me encaixo nesse perfil, Adilson, já estou aqui me entregando e a gente vai conferir, inclusive, uma matéria sobre isso, a importância de um sono de qualidade, por que é importante dormir bem e quais são as consequências de quando isso não acontece, porque eu estou pontuando aqui para vocês que muita gente tem uma rotina corrida, a gente usa muita tela o tempo inteiro, é computador, celular, às vezes vai para a cama, inclusive, usando o celular, fica ali rolando a tela e quando vê já perdeu o sono, isso afeta, inclusive, a qualidade do nosso sono, além de hábitos que não fazem parte da nossa rotina, uma boa alimentação, a prática de exercícios, tudo isso afeta, compromete a gente, afeta a imunidade, a saúde, enfim. A gente vai ver todas essas coisas que eu estou pontuando agora numa reportagem que foi preparada pelo meu colega Rafael Mascarenhas e Leonel Alves. A gente vai conferir essa matéria agora. Dormir pouco virou rotina para boa parte da população, seja por causa do celular, do estresse ou da correria do dia a dia. Isso é o que diz um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Saúde e Ciência do Oregon, nos Estados Unidos. Essa realidade atinge principalmente jovens e estudantes que, com a rotina ou uso constante do celular antes de deitar, acabam perdendo o sono, como é o caso de Érica, que dorme cerca de 5 horas por noite ou até menos. Eu acordo toda hora. À noite? À noite. E o que você acha que atrapalha a qualidade do seu sono? A tecnologia. É? Uhum. Por qual motivo? A tela do telefone demais. Você fica na tela antes de dormir? Sim. O mesmo desafio também faz parte da rotina de Cauane. Ela conta que o uso do celular, principalmente à noite, tem sido um dos principais motivos para não conseguir pegar no sono. Eu até chego cedo do trabalho, eu acredito que seja procrastinação mesmo, sabe? Eu acabo procrastinando e deixando certas coisas para fazer depois, aí acaba ficando muito próximo do horário de dormir. E o celular também acaba atrapalhando muito, acaba sendo um vício e aí acaba prejudicando um pouco o meu sono. Dormir bem é essencial para o funcionamento do corpo e tem impacto direto na saúde mental. Enquanto dormimos, o corpo se reorganiza. É nesse período que o cérebro descansa, a memória é fortalecida e o organismo se prepara para o dia seguinte. Quando o sono é curto ou interrompido, esse processo fica incompleto, como carregar um celular por poucos minutos e esperar que a bateria dure o dia inteiro. Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES, realizaram uma ação no centro da cidade, em Feira de Santana, justamente para chamar a atenção da população sobre a importância do cuidado com a saúde mental, com destaque para o sono como parte fundamental desse equilíbrio. O sono, ele é um indicativo, né, de uma boa qualidade de vida. Quem dorme bem, se relaciona bem, tem uma qualidade de vida saudável. Então, um excesso de preocupações, ansiedade, depressão e tantos outros transtornos tem acometido as pessoas a desencadear vários tipos de adoecimentos. E o sono, ele é um indicativo, ele é um sinalizador de que as coisas não vão bem. Se você não está dormindo bem, se você não está se relacionando bem, não está tendo uma qualidade de sono, você não consegue desempenhar um papel com qualidade nas suas demais funções. Então, a gente vem trazer esse alerta para a comunidade, para a sociedade, para a população de Feira de Santana, informando que cuidar da saúde mental é você ter qualidade em todas as áreas da sua vida. Os especialistas orientam medidas simples que podem ajudar. Manter horários regulares para dormir e acordar, evitar telas antes de deitar, priorizar momentos de relaxamento e transformar o sono em compromisso diário, não em sobra de tempo. É importante ter esse olhar de autocuidado, As pessoas têm que entender que no mínimo umas 7 horas de sono, é importante para você ter uma melhor qualidade de vida, para você ter uma saúde de melhor qualidade, Então, quando a gente fala que o sono ele é um indicador de um adoecimento, se você não está dormindo bem, se você não está tendo uma noite de qualidade, é importante você acender esse alerta e procurar uma ajuda.
Importante demais ter um sono de qualidade, né, pessoal? Se a gente negligencia isso, isso afeta a nossa saúde mental. Rafael mostrou as consequências disso, a nossa saúde física também. E para reforçar a importância de um sono de qualidade, eu estou aqui ao lado da médica otorrinolaringologista, que é especialista em qualidade de sono, doutora Carolina Almeida. Doutora Carol, mais uma vez, seja bem-vinda ao Bahia Meio Dia. Já te agradeço aqui pela disponibilidade de participar com a gente. E eu quero começar essa entrevista te perguntando por que está tão difícil dormir bem, o que é que a gente está fazendo de tão errado que está comprometendo aí a qualidade do nosso sono? Então, o que acontece, Melina? Boa tarde. O sono da gente começa quando a gente acorda. Então, a gente está vivendo num mundo hiperestimulado, as crianças o tempo todo em telas, excesso de informação. Então, não tem um botãozinho que desliga à noite, né? A gente precisa realmente ter cuidado, tá limitando a questão de redes sociais, de celular o tempo todo, informações demais. Então, o sono da gente começa realmente desde o nosso bom dia. Se a gente está chateado, não vai dormir tão bem. Se você está ali o tempo todo recebendo aquele excesso de estímulo, como que você vai descansar à noite, relaxar à noite? Então, é importante realmente a pessoa se policiar na qualidade do sono e no número de horas que dorme também. Porque nós, seres humanos, somos a única espécie que temos a privação voluntária do sono. Então, às vezes, a gente pode dormir mais e fica ali em celular ou trabalhando ou estudando. Então, a gente se priva voluntariamente de sono, o que é um grande erro, porque dormir é fundamental para a saúde. E aí eu queria que a senhora explicasse para mim, para eu absorver definitivamente, e para quem está acompanhando também essa entrevista, quais são as consequências de noites mal dormidas? O que é que isso pode causar para a gente? Assim, quais são as doenças que a gente pode desenvolver? Existe uma chance aí da gente desenvolver ansiedade, depressão, obesidade, por exemplo? Sim, com certeza. É durante o sono que o organismo, que o nosso sistema se regula. Então, é durante o sono que a gente consegue armazenar energia para estar gastando no dia seguinte. A saúde emocional. Então, não tem como você tratar um paciente de ansiedade, depressão, se ele está dormindo pouco ou dormindo mal. Você pode ver até uma criança, por exemplo, como ela fica irritada quando não dorme bem, como fica com aquela labilidade emocional. Então, tem muitas doenças do sono, como a apneia do sono, que está diretamente relacionado à maior chance do paciente ter hipertensão resistente, aquele paciente que precisa tomar 2, 3 antipertensivos. Aumenta a resistência à insulina, então fica muito mais complicado controlar uma diabetes, uma glicemia. Então, no sono, a gente consegue regular realmente todos os sistemas do nosso organismo. Doutora Carol, a gente tem um tempo curtinho aqui. Eu sei que sono é um assunto que rende, mas para a gente aproveitar essa reta final aqui, esses poucos segundos, quais são as dicas que a gente consegue adotar no nosso dia a dia para melhorar a qualidade do sono? Então, a primeira dica é diminuir a ingestão de cafeína, né? O café é estimulante, não tem como você dormir bem com excesso de estímulo. Então, reduzir a cafeína. Ter horário certo de dormir, de acordar. Então, não está realmente flexibilizando tanto esse horário. Praticar atividade física é fundamental. Então, a pessoa que pratica atividade física vai ter uma produção maior de adenosina, que é uma substância que ajuda no sono também. Evitar tabagismo, evitar excesso de álcool e rotina. Então, rotina é fundamental para a gente ter uma boa qualidade de sono. Obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. É isso, pessoal. Dicas valiosíssimas para você que, assim como eu, quer ter um sono de qualidade. Eu volto contigo aí no estúdio, Adilson. Ô Milena, eu vou sugerir a participação da doutora no nosso quadro Pode Perguntar aqui, porque pense num assunto que rende. Eu tinha umas 3 perguntas para fazer aqui, mas senão a gente ia até o final do Bahia Meio Dia perguntando, viu? Mas é bom que fica aqui o gostinho para uma próxima participação, para a gente trazer de novo esse assunto do sono aqui no nosso BMD. Muito obrigado, viu? Pelas perguntas, por trazer o assunto, e reforço o agradecimento à doutora, já deixo o convite para ela também. Mas eu quero saber de você, nosso telespectador, como é que anda o seu sono? Você também tem, de repente, algum questionamento, tem alguma dica que te faz dormir com um pouco mais de facilidade? Então participa, esse assunto é bem interessante. 759-8848-9384. E agora eu quero lembrar da nossa campanha Volta às Aulas Solidária, uma campanha que busca arrecadar materiais escolares para ajudar inúmeras crianças. A campanha, gente, vai até o dia 7 de fevereiro e os detalhes de como você pode participar, quais são os materiais que você pode fazer a doação, os pontos também de arrecadação, tudo isso você encontra na nossa página do G1. Essa página que eu tô falando é a daqui, ó. Volta às Aulas Solidária, entra na 4ª edição, aqui você vai ter os pontos, inclusive, atualizados. O que é importante eu destacar para você? 3 informações. Primeiro, que vai até o dia 7. Segundo, que a gente tem a lista dos materiais. Trazer alguns exemplos aqui, ó.
Lápis de cor, de cera, caneta hidrocor, borracha, lápis para escrita, massas de modelar e outro ponto, talvez o mais importante, é esse daqui, onde você pode doar. Aqui na TV Subaé, Jacuípe, São Roque, Sindalto, enfim, os locais, os endereços, tudo direitinho, você confere na nossa página do G1 Feira e Região. E agora que tal aproveitar que eu já estou aqui, ó, para conferir a sua mensagem, a sua participação. Perguntei aqui sobre o sono, tinha perguntado mais cedo e eu tenho certeza que tem mensagem aqui, gente, falando sobre esse assunto que rende bastante. Deixa eu ver aqui quem está participando com a gente, ó. Já tô vendo o nome Insônia, que a Marilene mandou pra gente. Eu tenho muita insônia, não durmo bem, sempre recorro a um chá. Tá aí uma alternativa que funciona para muita gente, tomar um chazinho para poder dormir. Luciano Melo, nosso querido Luciano, diz aqui, ó, eu brigo com o sono todo dia, tenho inveja de quem deita e dorme. Um abraço aí pro Luciano Melo, conheço uma pessoa assim, viu? Tem aqui a Rita Cajazeira que diz o seguinte, vamos respeitar de forma definitiva a identidade de gênero dos outros, pois não é da nossa conta que todos tenham os mesmos direitos. Rita comentando sobre o assunto que a gente repercutiu aqui no Bahia Meio Dia, hoje dia da visibilidade trans. Quem mais participa com a gente? Deixa eu ver, Dene diz aqui, ó. Todas as pessoas merecem ser respeitadas independentemente do gênero. Quando as pessoas entenderem isso, o preconceito será extinto e essa é uma luta diária, uma luta contra o preconceito, uma luta pela inclusão. Depois do intervalo, a gente fala sobre a suspensão de benefícios de aposentados e pensionistas aqui de Feira. Muita gente deixou de fazer a prova de vida em 2025 e a gente vai trazer essas informações para você. Agora um pulo rápido lá fora para a gente conferir imagens da nossa Princesa do Sertão. Você está vendo aí a Avenida Maria Quitéria sentido Tomba, com o céu ainda entre muitas nuvens, mas por enquanto sem sinal de chuva. São 12h42, o intervalo é rapidinho. Estamos de volta e que tal a gente trazer agora um pouco do mercado de trabalho? Hora de trazer oportunidade de emprego aqui no Bahia Meio Dia. Lembrando que a lista completa com as vagas, você já sabe onde encontrar, né? G1 Feira e Região. Hoje eu vou trazer aqui, ó, destacando as vagas dessa quinta-feira na Casa do Trabalhador. Sempre a quantidade de vagas bem variada. A gente tem aqui, ó, oportunidade para almoxarife, para auxiliar de cozinha, borracheiro, tem também para comprador, cozinheiro, marceneiro, vaga para mecânico de automóveis, mecânico a diesel, operador de máquinas, tem oportunidade também para você que é polidor de alumínio, que tem experiência aqui, ó, como serralheiro, soldador, técnico de painel de controle, vaqueiro, e isso ainda tem as empresas e o Cine Bahia. Para você conferir essas vagas, dá um pulinho lá no G1 Feira e Região. E ainda sobre oportunidade, eu tenho um aviso importante para você que vai fazer o concurso público para professores da rede municipal aqui em Feira. Gente, a Prefeitura divulgou que tem mudança no horário da aplicação das provas. No G1 Feira e Região tem tudo bem detalhadinho sobre esse concurso e também sobre essas mudanças no horário. Claro que eu separei aqui para poder adiantar e facilitar também a informação para você que vai fazer esse concurso. A página é essa daqui. Prefeitura de Feira de Santana divulga mudanças nos horários da prova do concurso público. O QR Code, inclusive, já está no canto da tela. O que é importante você saber? O dia continua o mesmo, gente, dia 8 de março. Só que com alteração, as provas para o cargo de pedagogo e para as demais áreas não vão acontecer mais no mesmo horário. A gente vai ter, no caso, os candidatos que vão fazer língua portuguesa, inglês, matemática, ciências, geografia, história, educação física e artes. Essa turma vai fazer a prova no período da manhã, de 8 a 1 da tarde. No caso de quem vai aqui, ó, disputar o cargo para pedagogo, as provas serão no turno da tarde, de 3 até as 8 da noite. Então, os detalhes, 3 da tarde e 8 da noite, os detalhes no G1 Feira e Região. Hora de trazer um recado para quem é aposentado ou pensionista aqui do município de Feira de Santana. É que muitos beneficiários tiveram o pagamento suspenso porque não fizeram a prova de vida em 2025. Esse foi um assunto que a gente chamou bastante atenção no ano passado e que Luiz Brandão vai trazer mais informações aqui para a gente. Eu já te pergunto, tem como regularizar, Luiz?
Tem sim, Adilson. É a melhor notícia, né? Boa tarde para você novamente, a todos que acompanham o nosso jornal. A gente fala da prova de vida, né? Esse procedimento tão importante, essencial, que é feito todos os anos. No ano passado, mais de 170 aposentados e pensionistas de Feira de Santana não compareceram, não fizeram essa atualização e, infelizmente, tiveram aí um benefício suspenso. Para a gente falar mais sobre essa suspensão, a gente conversa com Midian Leite, ela que é diretora-presidente do Instituto de Previdência Social do município de Feira de Santana. Adilson lá no estúdio já perguntou, apesar de 170 pessoas não estarem aptas, elas tiveram um benefício suspenso. A boa notícia é que existe uma alternativa de regularizar tudo isso, né? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, né? Com certeza. Nós publicamos no Diário Oficial do município de Feira de Santana, justamente para alertar essas 172 pessoas, né, aposentados e pensionistas que não realizaram a prova de vida no exercício de 2025, que precisa regularizar para voltar a receber seus proventos, seus pagamentos normais. E para isso o gestor, né, o prefeito falou que só precisa que elas regularizem para fazer a folha de pagamento extra, para não termos prejudicar nenhum aposentado e pensionista nos seus pagamentos, que amanhã sairá a folha de pagamento. Então, com isso, 172 pessoas não estarão recebendo o seu pagamento. Então, essas pessoas precisam ou direcionar a Caixa Econômica Federal ou vir no Instituto de Previdência para regularizar a sua situação da prova de vida para voltar a receber seus proventos normalmente. Vamos falar agora com relação a essa prova de vida, né? Eu já adiantei que realmente é um procedimento indispensável. É muito importante que as pessoas façam esse controle. Sim, com certeza. Anualmente, o Instituto de Previdência, nós publicamos, colocamos em mídias, damos entrevistas justamente para que não tenha essa interrupção dos seus pagamentos. Com isso, infelizmente, essas pessoas não fizeram sua prova de vida, foram suspensas, publicamos justamente com antecedência para que não prejudique a sua vida financeira e nem seu equilíbrio da sua família, né? Porque muitos são doentes, muitas pessoas que necessitam desse pagamento para poder sobreviver. Com certeza, o principal provento de todos os meses, né, Adilson? Bora logo reforçar com relação ao endereço, né? Como é que as pessoas podem chegar aqui, o que as pessoas precisam fazer para poder ficar em dia aí com o Instituto. Isso. O Instituto de Previdência está localizado na Avenida Santo Antônio, 247, nos bairros Capuchinhos, ou qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Aquela pessoa também acamada, doente, ela pode entrar em contato com o familiar para a gente fazer a visita domiciliar, né? Nós temos uma equipe técnica que vai à casa para podermos fazer essa visita, para poder regularizar a situação. Então, só entrar em contato no 759-9877-2774, que é o nosso zap do Instituto de Previdência. São essas as informações, Adilson, já agradecendo a Midian, lembrando que no G1 Feira e Região a gente tem mais detalhes sobre esse assunto. Adilson. Luiz Brandão, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso BMD. Um homem de 32 anos foi preso na manhã de hoje na zona rural do município de Lages, suspeito de estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Civil, a vítima é um adolescente de 17 anos com deficiência cognitiva que teria engravidado após sofrer abusos sexuais. O suspeito é tio-avô dela. O caso veio à tona depois que a mãe da adolescente percebeu o crescimento da barriga da filha. Exames médicos confirmaram a gestação e a própria adolescente indicou o autor dos abusos. Em depoimento, o homem confessou ter mantido relações sexuais com a adolescente, alegando que ela teria consentido. O suspeito deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável. Vamos mudar de assunto agora, trazer mais destaques do G1 Feira e Região. Gente, um desses destaques é sobre Sátiro Dias, é a Sátiro Fest que começa amanhã. E por lá, Unha Pintada, Eduardo Costa, Tomate estão entre as atrações confirmadas. Lá no G1 Feira e Região, você confere a programação completa com a grade de atrações. E claro que eu separei para poder adiantar aqui para você que é de Sátiro Dias e para você que está pensando em dar um pulinho por lá, porque a programação, gente, está muito boa. A página que eu estou falando é essa daqui, ó. Unha Pintada, Eduardo Costa e Tomate e muito mais são as atrações aí da Sátiro Fest, que começa a partir de amanhã, você está vendo aqui, às 9 da noite, na Praça de Eventos lá de Sátiro Dias. Falei da programação? Deixa eu puxar ela aqui que está na nossa página do G1. Ó, Tomate, Unha Pintado, Polêmico na sexta, no sábado tem Eduardo Costa, enfim. Falei sobre as atrações de hoje, que tal a gente curtir amanhã, né? Que tal a gente curtir então um pouquinho de Unha Pintada que se apresenta na Sátiro Fest? Tá aí, convite feito e amanhã a gente reforça. Agora eu quero falar sobre uma noite para celebrar a cultura baiana e ajudar quem mais precisa. O casal Léo Santana e Loren Prota recebeu convidados especiais ontem na noite da aclamação em Salvador.
Raul Seixas foi homenageado nessa edição do evento, que arrecadou recursos para as obras sociais Irmã Dulce. O evento reuniu um time de celebridades e personalidades da sociedade baiana na Pupileira, no bairro de Nazaré, na capital. É um evento que celebra a nossa cultura. No passado foi uma homenagem a seu Gilberto Gil, esse ano a Raul Seixas, mas é um evento que, além de celebrar a cultura, também incentiva a gente a realizar boas ações, né? Apoiando as obras sociais Irmã Dulce. Ter também essa possibilidade de ajudar essa instituição, eu acho que a gente só ganha e fortalece ainda mais esses laços culturais e de solidariedade. Eu tenho vindo sempre, acho a iniciativa incrível, tanto da Lore quanto do Léo, e também do Matheus Corrêa, que eu vejo que dá a vida nessa organização. Então é um lugar que eu venho por tudo, mas muito por admiração. Os convidados foram recebidos pelos anfitriões, o cantor Léo Santana e a dançarina Lore Prota. O casal é responsável pela chamada Noite da Aclamação. A gente queria trazer um pouco da nossa imagem, da nossa influência para algo positivo, para algo filantrópico, social. Então, para além disso, aclamar, né, a cultura da Bahia, que tantas pessoas já conhecem, mas temos tanto a mostrar ainda. A gente está na 3ª edição e confesso que essa foi a que mais mexeu comigo. Não sei se é porque as letras do Raul me identifiquei mais, assim, ele tem poesias que falam muito sobre vivências e percalços e conquistas, enfim, de altos e baixos na vida pessoal e artisticamente falando. E eu me emocionei muito por isso e estou feliz da vida. E parabenizar minha esposa pela ideia incrível. Nessa edição, o cantor e compositor baiano Raul Seixas foi o homenageado da noite. É uma homenagem maravilhosa, eu estou super emocionada e principalmente por uma causa tão nobre, né? Essa ajuda social aí para os hospitais, para o Hospital da Irmã Dulce. Tá lindíssimo esse trabalho que eles estão fazendo, casal maravilhoso. A Noite da Aclamação, mais uma vez, arrecadou fundos para as obras sociais Irmã Dulce. Nas 2 primeiras edições, foram 2 milhões de reais, que ajudaram a construir 30 novos leitos na UTI oncológica. Agora, o objetivo é viabilizar uma nova sala de radioterapia, dobrando a capacidade de atendimento. Fundamental importância para que a gente possa crescer nos serviços que são oferecidos a quem mais precisa. E Lore Prota e Léo Santana têm sido 2 grandes parceiros. O grande show da noite ficou por conta de Ivete Sangalo, que encerrou o evento já no clima de carnaval. E falando em clima de carnaval, você tá ouvindo a musiquinha? Tá vendo aqui? Hora de falar do Bahia Folia, porque lá no G1 você pode escolher a música do carnaval desse ano. Você já tem alguma favorita? Já deu uma visitada na nossa página? Ainda não? Pô, gente, o QR Code tá aqui no canto da tela, só depende de você, ó. Bahia Folia 2026, qual a melhor música do carnaval? Essa é a pergunta que a gente faz e que você pode responder. Aqui na nossa tela, você tá vendo, né? Tem as músicas que estão concorrendo. No canto direito, tem aqui para você dar um play. De repente você gosta aqui de Timbalada, quer curtir um pouco de Tatal, Filhos do Brasil, Gig Gueto, Jal, Anitta, La Fúria, Léo Santana. Muitas músicas concorrendo, você dá um play, curte um pouquinho e deixa seu voto para eleger a melhor música do Carnaval 2026. São mais de 30 canções concorrendo, afinal o Carnaval tá batendo na porta e só tá esperando por você. Agora eu quero mudar de assunto mais uma vez, porque em Ilhéus, no sul da Bahia, um tubarão da espécie maco foi avistado em alto mar a 18 quilômetros da costa. Esse registro foi feito por pescadores. A espécie está ameaçada em extinção. Veja aí. Em um vídeo publicado nas redes sociais por um dos pescadores, que também é engenheiro de pesca, é possível ver o momento em que o animal se aproxima e passa a rodear a embarcação. Segundo o pescador, o tubarão da espécie maco estava se alimentando de um peixe que boiava próximo ao barco. Ele publicou um vídeo falando sobre o assunto. E pela segunda vez acontece a mesma coisa de topar um peixe, um maco, um meca boiando com um maco arrodeando, um tubarão maco oceânico. Esse peixe meca é muito pescado no Brasil do espinhel. Provavelmente esse meca soltou do espinhel ou o tubarão torou ele e veio acompanhando, né, o meca boiando e ele se alimentando.
Conhecido como o tubarão mais veloz, podendo alcançar até 70 km por hora, o animal está ameaçado de extinção e, segundo os biólogos, a presença dele em áreas próximas da costa é bastante incomum. Esses tubarões, eles ocupam, eles habitam águas tropicais mais quentes e seu registro é muito incomum devido à falta da presença dele próximo à costa. No vídeo em questão, ele provavelmente está predando um peixe ali, o que justifica sua aproximação da costa, mas é uma espécie que já existem registros científicos, é uma espécie que habita a costa brasileira e dentre a costa o nosso município. Dizem que não oferece risco, mas que assusta um pouquinho, assusta, viu? E antes de encerrar o BMD de hoje, que tal trazer um pouco mais da sua participação? Você que gosta de mandar aquela mensagem, de comentar os assuntos do Bahia Meio Dia, eu quero trazer um pouco mais aqui, da nossa caixinha de mensagens. Gente comentando sobre o sono. O Luiz Carlos diz aqui, para dormir em paz, deixa o ambiente sem luz, coloca uma música lenta, baixinha, consigo dormir bem. Fica a dica, pois funciona comigo. Tem gente que só no silêncio absoluto, né? Um abraço aqui pro Luiz Carlos. Tem também a Fátima dizendo que matéria bacana sobre a qualidade do sono. Acho que boa parte da população não dorme bem. Costumo rezar o terço antes de dormir, pois além de me conectar com Deus, me relaxa bastante. Você vê que funciona, né? É diferente para cada pessoa. A Lúcia diz aqui, eu posso dormir qualquer hora da noite, mas 3h30 da manhã eu acordo e não consigo mais. Tem que dormir cedo então, viu, Lúcia? Abraço para você. Tem mais gente falando sobre o sono, a Patrícia. Uma dica que eu deixo aqui, para melhorar a qualidade do sono, é colocar uma música relaxante. Ajuda a descansar a mente até o sono chegar. Uma dica bem parecida com a que o Luiz Carlos trouxe aqui também. A Rosângela diz, gostei das dicas da doutora. Qualidade do sono é fundamental para vencer os desafios do dia. O meu sono é ótimo, graças a Deus. Um abraço para Rosângela e para você que interage com a gente. O seu Bahia Meio Dia fica por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã.